Bom dia. Estamos iniciando mais um Performance em Debate, retomando nesse momento a parceria com o SEAD UFES, que tem o apoio aqui com Magno Buscaroli e Rafael Avelar. Hoje estamos aqui com Erli Vieira Júnior e Michel Arantes, e eu sou o Carlos Borges. Bom dia, Erli. Bom dia, Carlos. Bom dia, Michel. Então, nós vamos falar hoje sobre o Marcos Vinícius. O Erli lançou esse livro maravilhoso aqui, capa dura, sobre ele, e agora organizou tudo num site, né? Ele veio me falar disso numa exposição, e aí eu falei, vamos fazer marcar essa retomada sobre um artista daqui do Espírito Santo. Eu acho que é pouco conhecido até pelo tamanho da obra dele e pela importância que ele tem, né? Fala um pouquinho do Marcos pra gente, Erli, por favor. Eu fui amigo pessoal do Marcos, né? Ele faleceu precocemente, aos 27 anos, em 2012. Mas ele, durante anos. os... muito jovem, né? Muito jovem. E durante os anos 2000, a produção artística dele, né? Era o momento que ele entrou na universidade e pouco tempo depois ele acabou se envolvendo com as ações de intervenção urbana. Havia uma movimentação na época, né, bem forte, por 2004, 2005, 2006, até 2007, que é mais ou menos também a época que ele também começa a se descobrir como performer. Né? Ele conclui a graduação dele de artes visuais com trabalho de graduação, que é na Ilha da Pólvora, né, a partir da série Território Expandido, a primeira investigação dele. E acho que a partir dali ele começa a entender que o corpo dele é o objeto central da arte dele. E aí, nos 5 anos seguintes, em que ele viveu entre o Brasil e a Argentina, ele teve uma produção que foi muito intensa, né? Bastante voraz, bastante rica também, né? E foi apresentada em vida em 22 países e 3 continentes, né? Ásia, Europa e Américas. Em várias cidades do Brasil. Ele era uma pessoa também muito atuante no campo da... Como um agente cultural dentro do campo, tanto da intervenção urbana no começo, né? Nos anos 2000 ele fez parte de um coletivo que existiu aqui no Espírito Santo, que era o coletivo Entretantos, que realizava Multiplicidades, que era um encontro de intervenção urbana. Teve 2 edições, 2005 e 2006, que trazia artistas de vários cantos do Brasil para intervir na cidade. Depois do campo da performance, ele também era uma pessoa que estava atrás de vários trabalhos como curador, como produtor cultural. Chegou a realizar um encontro de performance que começou aqui no Espírito Santo, que foi o Trampolim. Em 2010. E junto com a Rubiane Maia, né, e o Shima, que são parceiros de vida dele, inclusive. Né, a Rubiane é artista da geração dele aqui no Espírito Santo. Então, o Trampolim começa como... Era um encontro de performance, né, uma coisa que ainda não havia com tanta frequência no Brasil naquele momento. Eu cheguei aqui no Espírito Santo, desculpa te interromper, claro, em 2011. E cheguei e vi o Trampolim, eu fiquei encantado com aquilo. Eu quis conhecer, aí conheci a Rubiane, eu fiquei encantado. Falei, nossa, parabéns pelo que você está fazendo. Isso aqui é de uma magnitude nacional, de uma importância muito grande. Como é que você fez isso? Eu fiquei impressionado. Ele também estava, eu não sei se ele chegou a terminar o curso de doutorado dele, né? Não, ele faleceu pouco antes, ele ia defender no final de 2012. Ele também tinha essa atuação teórica, era um trabalho... ele era um cara que escrevia muito, né? Ele tem vários artigos, textos críticos e textos teóricos publicados, né? Reflexões sobre a obra dele e sobre a relação dele com o espaço urbano, com os espaços que performava, a relação também com o público, a parte de impressões disso. Então é um trabalho textual muito interessante, assim. Inclusive, os próprios memoriais descritivos dos projetos, dos trabalhos, eram acompanhados de textos muito, muito ricos, né? Geralmente são textos muitas vezes mais técnicos, que descrevem o que é a obra, com uma ou outra dimensão mais poética conceituando. Ele não, ele misturava muitas citações teóricas com uma dimensão poética muito forte, né? Isso também se desdobrava nos nomes dos trabalhos, né? Que a gente fala daqui a pouco. Mas, só fechando, então, o Trampolim foi um evento que trouxe gente, não só do Brasil, mas de vários cantos da América Latina, de outros cantos, que é também contatos que ele foi fazendo durante a carreira dele, porque, né, é uma geração de performance que se jogou no mundo mesmo, no sentido que vamos com o corpo, uma mochila com alguns elementos, os elementos da performance também eram adquiridos nas próprias cidades, né, essa coisa. Então, o Marcos fazia muito o que ele chamava de turnês, como um rockstar mesmo, né, o próprio Shima, né, ele fala que o Marcos tinha um e-mail desde adolescente que ele continuou usando, chamado MV Rockstar.
Ele brincava, gente, o Marcos é um rockstar que faz turnês da performance. Que, por exemplo, ele ia para um evento, recebeu convite para um evento, se organizava para fechar outros convites em países próximos e passava por 6, 7 países numa turnê, fazia 15 apresentações, 15 trabalhos diferentes, né? Então, dessa lógica de brincar com a coisa das tours, né? E é interessante a gente pensar que, ao invés de ser essa estridência do pop, né, tinha outra coisa, são rituais silenciosos, trabalhos intimistas, né, que pedem uma atenção da gente, que adicionam uma carga de leveza e algo que ao mesmo tempo é super cruel. Ele colocava sempre o corpo dele explorando seus limites físicos, mentais, né, em busca dessa transformação física e espiritual. E aí, então ele estava nesses dois lugares, né, fazendo e também produzindo eventos, ações e tal. O Trampolim chegou a ter uma itinerância também na América Latina. E aí ele falece justamente no ápice dessa... quando a carreira internacional começava a decolar. E aí, isso foi em 2012, inclusive iríamos trabalhar juntos num projeto, né? Ele tinha passado num edital do Secult de uma série de vídeo performance, esse é o nosso primeiro trabalho conjunto, né? A gente tinha marcado uma reunião, ele falece, ele tinha ido para apresentar um trabalho na Mongólia, na Bienal de Lenda Arte, um trabalho belíssimo chamado O Visível e o Inconsciente, seria a tradução em português, né? Tem uma relação com o deserto, com a imobilidade, com os ritmos e os silêncios do deserto, né? E o corpo também todo pintado de dourado, ele constrói um ninho onde ele adormece, né? Esse dourado vem da pigmentação de um arbusto que dá naquela região, que dá o sustento das famílias daquela região. Olha, que legal, hein? Né? E que também remete a essa areia de um deserto mágico, que seria dourado, né? Que é o deserto de Gobi. E ele retorna por uns dias, né? Passa uns dias também na Alemanha e na Turquia, eram lugares que ele queria conhecer e entender mais para pensar novos trabalhos, mas ele tem um mal súbito e falece num quarto de hotel, né? Ou seja, a véspera das coisas acontecerem. E aí o que aconteceu? No ano seguinte, a família dele, através da irmã dele, a Érica, né, que é uma pessoa fantástica, que continua levando o legado do irmão, a Érica, ela me procurou porque ela tinha interesse, a família tinha interesse em doar o acervo do Marcos para a UFES. Esse acervo não tinha tantas peças, havia alguns resíduos de performance, alguns figurinos, peças físicas, mas tinha muitas peças digitais. Porque o Marcos ele tinha uma preocupação muito grande em registrar tudo. Praticamente todos os trabalhos dele têm registros fotográficos e fílmicos. Você falou, inclusive, que ele faz tipo um memorial do trabalho. Que Exatamente. Ele fala, tem uma descrição, que isso é muito pouco comum na área de artes, inclusive, né? Entre artistas. Uhum. E ele tinha essa como se fosse assim, quase como aquela coisa do fluxo, de dar receitas, né? Aquela ideia assim de deixar tudo pronto, como se pudesse ser. Parece que ele intuía que alguma coisa... Sim, eu acho que isso vem de um lado, assim, tem a coisa prática, né, aquela coisa dele sempre ter que se organizar, sempre estar montando projetos para poder se inscrever em chamadas, em eventos dentro e fora do país, mas ao mesmo tempo ele tinha essa coisa de manter essa memória dos trabalhos. Então você tinha um HD dele, de backup, né, 2 HDs de backup que estavam nesse acervo, você conseguia ver assim, a cronologia da obra dele, organizada por pastas, os trabalhos ano a ano. Dentro dos trabalhos você tinha referências de imagens, de textos que o inspiraram. Versões diferentes do memorial descritivo, então dá pra gente ver assim, pedaços dos textos que ele usou para citar, com o pensamento se construindo ali, a descrição dos trabalhos, né, os croquis e tal. Fotos de registro dos trabalhos, registros em vídeo, fossem caseiros ou não, dos trabalhos também. E ao mesmo tempo tinha também a parte, como a coisa do produtor fisicamente, que tem que lidar com a burocracia, né? Você encontra lá as autorizações de visto, bilhete de passagem, recibos de prolabore, toda essa coisa também. Então você tem uma mistura de processo, de produção e de obra reunidos ali. Você tinha também assim, os brutos e depois também os pré-editados. Tanto que, recentemente, fazendo esse site, que a gente focou na obra audiovisual dele, né? A gente colocou 47 trabalhos em vídeo, ele deve ter feito em torno de uns 70, mas alguns já estavam na web na resolução normal, mas na resolução real deles, né? Porque também é uma época que o YouTube não utilizava o HD. Então alguns trabalhos estavam muito comprimidos no canal dele, que existe até hoje, Estratégias del Cuerpo. Então a gente remasterizou eles para o formato HD. Então de 47, 21 trabalhos são totalmente... 19 trabalhos são totalmente inéditos e 7 também só circularam em exposições. Então são 26 trabalhos que foram editados postumamente, seguindo
basicamente, as orientações do que ele tinha colocado nesse material. Então, essa organização é muito rica, né? É impressionante como ela serve para várias coisas. Serve, sei lá, para quem for fazer crítica genética, pesquisar o processo todo, ou para quem for entender o trabalho dele, a própria concepção visual dele, o controle também que ele tinha na divulgação, porque também muita da divulgação dele é feita em redes sociais, né? Um pouco no Orkut, mas principalmente o Facebook e o YouTube, que eram as mídias dos últimos anos de carreira dele. Então, e ali ele ia construindo esse desenho, né? Esse controle que ele tinha de como seria o conjunto da obra dele. Ainda bem que ele fez essa coisa, porque assim, a gente não perde essa memória, não é? Exatamente. Porque já é tão difícil, né? A gente já tem essa dificuldade no país, né? Ainda mais aqui, ainda bem que ele teve essa intuição, assim. E uma outra coisa que ele foi um grande divulgador da performance, eu acho, fundamental. Exatamente. Inclusive o canal dele teve um número absurdo de visualizações, né? Eu estava lendo no... Exatamente, uma coisa que, né, a gente não consegue controlar e de repente a gente tinha um número muito grande. Inclusive, assim, para criar um novo canal, quase que a gente não tem a senha do canal original, senão teria continuado lá, né? Para poder ter colocar essas novas cópias dos vídeos, a gente incluiu no site o link para o canal original para que se faça o link, porque tem todo um público que, né, continua acessando esses trabalhos dele, né? E faz 12 anos que nada mais é alimentado ali, né? Tem vídeo que passou do 1 milhão de... É mesmo? Isso é assustador, assim, que a gente pensa. Assustador no melhor sentido, né? Espantoso. No campo da performance. No campo da performance. É um trabalho em parceria com a Verônica Meloni, que foi uma artista argentina que foi também parceira dele, né? Ela é de La Plata, na Argentina, cidade que ele residiu enquanto ele cursou o doutorado. E era a outra base dele, né, nesses anos de performance da carreira dele. Mas então, quando a família me procurou para fazer essa mediação, foi esse susto ao ver a quantidade de coisas que estavam organizadas, essa memória toda. E daí veio a ideia de fazer um livro, né? Então, em 2015, o meu primeiro contato da pesquisa do Marcos foi esse livro, né? Marcos Vinícius, A Presença do Mundo em Mim. Vai focar. Esse livro, ele reúne, né, os trabalhos na área de performance, foto e vídeo. Ele tem outros trabalhos em outras áreas, né, trabalhos que não couberam nesse recorte especificamente, mas aqui eu queria justamente divulgar a riqueza do material fotográfico dele, né? Então você tem... E tentar dar uma ordenação cronológica, mas também agrupando por temas. Ali eu comecei a entender que havia uma pesquisa que se desdobrou por 10 anos. Né? Eu estou nela desde 2014, o livro sai em 2016. Né? Depois disso, eu comecei também a fazer um filme, um longa-metragem, um documentário, na verdade, que reúne 3 performers daqui do Espírito Santo, chama-se Presença. Né? Esses 3 performers, o Marcos Vinícius é o ponto de partida, né? Eu também dialogo com a Rubiane Maia e a Castiel Vitorino. É um documentário que mistura imagens de arquivos desses artistas com trabalhos novos que foram criados e imagens inéditas do Marcos. Né? Esse longa estreia agora em julho nos festivais, ele passa no Festival Rio LGBTQIA+, agora dia 8 de julho, e no dia 20 de julho no Festival de Cinema de Vitória, né? Está na competição dos 2 festivais, no segundo semestre ele entra em salas de cinema. Né? A produção, inclusive, com a Ladarte, que é a produção executiva da Ursula Ladarte, que é minha parceira há anos na realização de filmes, distribuição nacional de cinemas pela Livre Distribuidora. Né? E é interessante porque também é isso, né? Então, poucos filmes se voltam para o campo da performance e a ideia era criar um documentário em que a experiência da performance fosse mais importante. Então, eu faço um trabalho de arquivo mesmo, de pensar os materiais, os trabalhos em vídeo desses artistas, né? Fazê-los dialogarem muito pelo tempo, suas performances, pelas afinidades intuitivas que um trabalho tem com o outro, foram feitos em contextos diferentes, mas tentando achar um terreno comum entre artistas com 3 poéticas tão díspares, né? E alguns depoimentos desses artistas sobre seus processos criativos. Então temos também poucas das imagens que o Marcos fala. O filme tem um depoimento em espanhol e no site tem um depoimento em português, né, que foi encontrado depois do processo do filme, e meio que deslancha tudo. Né? Então agora, este ano, além do filme, tem também o site, que ele também está sendo realizado com um edital da Secult, né, que na verdade é um combo. Tem o site www.acervomv.com. Ele disponibiliza, então, 47 vídeos em formato HD, que alguns foram remasterizados e outros foram editados, finalmente, em formato HD. Um canal do YouTube, que é o @acervomarcosvinicius, né, onde é um canal novo, onde esse material pode ser acessado. E a gente também fez, no meio do processo, a gente
recebeu um convite do Mais para a abertura de uma exposição, né? Então essa exposição ela vai estar, ela acontece ela abre agora semana que vem, né? Na biblioteca do Mais, ela abre junto com a exposição do Fernando Augusto, né? Que ocupa a sala principal. É uma exposição com obras que que estão no site, né? Então, é a que é o nome do projeto. Imensidão Íntima, inspirado numa obra do Marcos Vinícius, né? Imensidão Íntima, acervo audiovisual Marcos Vinícius. Então, lá as pessoas vão poder acessar um computador para acessar, temos QR Codes para as pessoas salvarem e seguir as redes sociais, e temos algumas obras que a Gael, que é a terceira parceira do projeto, né? A realização, então, do Coletivo Baile, né? Junto com o projeto de extensão que eu tenho, que é Imagens Insistentes, aqui na UFS, a Secult, né, não só através do Mais, mas através dos recursos do Funcultura, e a Gael, que detém, né, o acervo do artista. Então, juntos, né, tem essa parceria da exposição também. Então, esse desdobra nessas três frentes. Vai ter também uma mostra de debates, porque também tem textos críticos novos sobre o Marcos sendo produzidos para o site. Também reunimos textos críticos, toda a fortuna crítica que até então encontramos sobre ele. A ideia é que seja um espaço de referência do conjunto da obra do Marcos Vinícius para continuar recolocando a obra dele em circulação. Né? Porque também tem aquela coisa, foi um artista que foi muito atuante, sim. Foi um nome importante na geração dele aqui no Brasil, estava começando uma carreira internacional, conhecia um bocado de gente fora, né, inclusive que trazia para o Brasil. Mas tem aquela questão, a performance também está ligada à presença, ao corpo físico. Né? Então, tipo, a ausência do artista também cria esse espaço de o risco de um esquecimento. A luta é manter... A própria questão da mídia, a mudança da mídia. Exatamente. Né? Você tem uma mudança de mídia para onde ele vai, se ele era a pessoa que fazia a sua própria comunicação. Né? Então, nesses 10 anos de pesquisa, uma coisa que eu fui entendendo era isso. A gente tinha que trazer para outras plataformas a produção dele para que ela pudesse continuar sendo acessada e que esse material riquíssimo pudesse ser utilizado. Né? Nesses anos depois do livro, o trabalho dele foi resgatado para algumas coletivas. Né? Foi inclusive na chegada do acervo do Marcos, a Gael teve uma exposição, foi a curadoria conjunta do Shima, da Rubiane e da Neuza Mendes. Né? Foi em 2016, foi a época também do lançamento do livro. Outros projetos foram se desdobrando, principalmente aqui no Espírito Santo. Mas a ideia é que que essas obras continuem acessíveis para que outros curadores descubram, e os curadores que já conheciam saibam, opa, temos trabalhos do Marcos Vinícius aqui, temos registro daquele trabalho. Ou temos uma vídeo performance que ele criou, ou uma série de foto performance, que além dos vídeos também estamos colocando 8 séries fotográficas dele, totalmente inéditas, né? Para justamente esse material circular. Né? Sim, totalmente, na verdade, algumas fotos circularam, né? Mas a ideia nunca foram exibidas na íntegra. Né? E a gente também resgatou 2 projetos de exposições dele. Ah, que legal. Que também a gente coloca, né, os materiais desses projetos, né, que são 2 exposições a partir de fotografias e vídeos, que ele não chegou a realizar. Uma ele iria realizar no final do ano que ele faleceu, e com a partida dele, né, não se deu prosseguimento. Ia acontecer na Inglaterra, chamava-se... Na Inglaterra, não, perdão, na Argentina. Desculpa, ato falho. Chamava-se Los Paisajes que hice míos. As paisagens que tornei minhas, que fiz minhas, né? De novo, os nomes poéticos, né, que ele cria. Que a gente estava falando, né? Eu acho muito interessante que você falou sempre, você viu que tinha um pensamento e ele nem teve tempo para organizar isso como uma pesquisa mesmo, né? Porque às vezes a gente vê isso, não, aquilo lá não entra, isso aqui entra. Isso aí você faz, é como uma narrativa, uma pesquisa. E ele não teve tempo hábil para isso, ele não chegou a fechar isso. Isso aqui é incrível, né, cara? E mesmo assim, ver como é que era o pensamento dele. Eu acho que foi uma pena porque ele assim estava como a Rubiane, para explodir, entendeu? E faleceu um pouco antes disso, né? É uma pena É uma mesmo, pena né? total, assim. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos dele? Vamos. Bom, eu começo com essa imagem aqui, que ela vem de um vídeo que ele realiza no último ano dele, né, na Argentina. A tradução o título é em inglês, né, Everything Imaginable Can Be Dreamed, ou seja, tudo imaginável pode ser sonhado. Está muito vinculado aos trabalhos da fase... Eu não gosto de usar fase final, porque parece assim que a gente botou um ponto final, mas para a fase que ele estava se encaminhando nos últimos meses da produção, né, em que tinha uma relação muito forte com, não só com o intuitivo, que era uma coisa que ele usava muito, mas também com uma dimensão onírica e espiritual, né, que ele fazia algumas conexões. Então, esse vídeo ele tem muitas metamorfoses, ele tem uma linguagem de sonho. E aí, paralelamente, foi feita uma série fotográfica,
né? Que algumas estão disponibilizadas no site. Eu adoro. Essa é uma das imagens que eu acho que marcam muito essa série. Temos também, aqui que gostaria de mostrar, do início da carreira do Marcos. A gente estava conversando sobre isso, né? Que ele tinha essa relação, no início, parece que com a cidade. Sim. E depois esse campo vai se ampliando para o campo, para o ambiente. E no final, vamos dizer, uma terceira fase, talvez, em que há essa relação de se tornar, ele fala se tornar bicho, né? Se tornar, Exatamente. não é isso? Eu diria até que dá para chegar numa. Do se tornar bicho vem também essas discussões para o onírico, para outras coisas que rompem a racionalidade. Quase com surrealismo, né? Que é uma coisa que está que tem a ver com a pesquisa do Michel também, e que tem. Assim, o surrealismo está super na moda atualmente, né? Nesse mundo meio É surrealista. uma arma para a gente dar vive. conta de um mundo onde tudo é espetaculoso, tudo rompe com as. Gente, a existência nessa altura do século XXI, ela é delirante, né? Tudo vira espetáculo, todas as coisas que não poderiam, né? Você pensa em termos políticos, em termos de macropolítica, por exemplo, tudo mais, as torções que vão sendo feitas nas leis, nos modos de jogar, e nas movimentações pessoais, então o mundo se tornou surreal. A gente vive isso como experiência palpável. E, então, acho que isso justifica também, né? Na verdade, também como uma resistência a gente ir para a dimensão individual, às vezes para repensar o coletivo, né? Apontando outros caminhos, né? Apontando essas recusas a tudo que se tornou mercadoria, tudo se tornou espetáculo, né? E vai se esvaziando muito rápido também, né? Uma coisa é assunto numa semana, a outra não se fala mais. Quebram-se recordes, mas não se fala mais do que foi somente no campo midiático, né? Uma nova sociedade do espetáculo, né? Porque os espetáculos são muito curtos e exatamente. Então, e aí pontuais. a gente fica em permanente estado de espetacularização, né? E aí você vê, por exemplo, o trabalho são performances de longa duração, né? Que a gente vai acompanhando o artista fazendo trabalho de 30, 40 minutos, 1 hora, 2. Teve uma performance dele que durou 24 horas. Né? Porque ele aproveitando a ideia ele estava na Suécia, na fronteira da Suécia e a Finlândia em 2011, e era um trabalho que no inverno, né, que o dia tinha 24 horas, ele performava durante 24 horas num coreto com várias velas, adormecia ali, né? Esse risco, o risco corporal, físico junto com fogo e tal, que também é outro elemento que está muito presente ali mesmo o risco era dele, bem forte. Eu fiquei pensando, nossa, é que não se queimou nessa... A irmã dele conta que várias vezes ele voltava chamuscado para casa, mas era parte da descoberta, era parte da experiência. Então, aí você pensa, né, o trabalho era justamente para essa coisa da luz, do dia eterno, do devaneio, mas o começo da produção dele está aqui, né, dessa produção performática, quando ele coloca o corpo dele, ele começa, como você disse, né, e está nos textos dele, ele começa no campo do espaço urbano. Ele vinha também de uma movimentação dentro das intervenções urbanas. E aí ele descobre a Ilha da Pólvora, que é na cercania... Não é descobre, né? Ele sempre viveu perto. Ele é da região de Santo Antônio, aqui de Vitória. A Ilha da Pólvora fica próxima, é um espaço que ele sempre teve o desejo de conhecer e que tem toda uma história. Era um hospital de isolamento, para onde iam as pessoas que tinham tuberculose, hanseníase, né? As pessoas iam em busca de uma cura incerta e às vezes não retornavam, né? E aí, esse espaço está em ruínas há algumas décadas depois de fechar. Sim. E aí ele vai, em 2007, explorar, é o trabalho de conclusão de curso dele, inclusive, que é a série Território Expandido. E ele vai também com o fogo, que o fogo purga, o fogo, a coisa de queimar, né, de queimar o mal, e aí é como se ele criasse um novo corpo que surge de uma explosão. Esse é um frame do vídeo, Território Expandido 1. Acho que tem mais alguns aqui. Quer ver? Mostra as imagens seguintes, por favor. Tem mais duas dessa série que ele retorna também Acho que pode ir a Ilha da seguindo Pólvora. ali, se apertar no canto ali, Michel. Isso. Isso. Ó, outro frame dessa série. E tem mais um terceiro, que aí já é quando ele retorna em 2010, né? Eu fico pensando... E essa coisa, né, de se misturar o corpo com a chama, o risco, mas ao mesmo tempo tem uma coisa... Ao mesmo tempo tem uma leveza. A gente observa pro vídeo, a gente também pensa no nosso medo do fogo, não, mas ele tá lá, leve, suave, né? Como se o risco físico fosse a chave de entrada para outras descobertas, outras... Né? Fiquei pensando no Heráclito, que tem essa relação do fogo como elemento transformador. Uhum. Que eu acho que ele partiu da cidade, que era o que estava, assim, muito forte no mundo da arte que ele estava ingressando na época. Então é natural.
E depois ele foi caminhando assim para a pesquisa mais particular dele, e acho que veio caminhando no sentido assim, dos pré-socráticos mesmo, porque você vê água como elemento de fundo, você vê terra, você vê Sim. fogo, o ar, né? Então eu acho que ele É veio uma leitura bem olhando para plausível. dentro, né? Exatamente. Assim, isso foi uma impressão que eu tive olhando, sabe, que eu conhecia, mas é muito vasto o material, e fiquei pensando nisso, né? Porque o fogo tem esse elemento transformador no próprio trabalho dele, né? E é interessante que, por exemplo, ele começa investigando a cidade pelas bordas, pelas ruínas, pelos fantasmas. Sim. Depois ele vai para a cidade em movimento. A cidade transformando em terra. Que aí ele tem, Né? ele inclusive pensa no corpo dele que vai intervir nessa cidade. Tem um trabalho dele chamado Corpo Estranho, que são vários alto-falantes colados ao corpo, né? Ele tem um macacão da cor da pele e os alto-falantes que vão emitindo ruídos. Então é a coisa de... Tem uma série dele chamada Contágio, que vai trabalhar com essa coisa do... né, ao mesmo tempo tem a coisa da pureza e da doença e a coisa de estar separado, né? Por causa da... Joga com isso também. Tem o próprio Frágil, né? Que ele se envolve, ele cola realmente na pele dele. Acho que tem uma imagem do Frágil aqui. Essa aqui. Cara, ele envolve a pele dele toda com fita adesiva escrito Frágil. Aham. Né? E, inclusive, assim, Não. tem imagem de arquivo dele passando a fita na própria pele. Então ele sempre deixava marcas físicas na pele. E aí vem esse corpo Tchau. que anda devagar. Deixa, porque senão o Magno perde, que ele está focando ali. Se você mexer muito na imagem, ele perde o foco da coisa, né? Tá bom? Maravilha. A gente faz o corte depois. Então. Desculpa. O Frágil é um trabalho que me chama muita atenção, porque essa coisa, é um corpo estranho na cidade, que inclusive pela própria vestimenta, como ele está todo atado. Ele andou pela cidade, né? Anda. Eu lembro E ele fez dessa. umas 4 ações do Frágil. É um vídeo, né? É uma performance presencial que foi registrada em vídeo algumas vezes. Essa aqui é da última vez que ele fez, no final de 2011, no Rio de Janeiro. O frame do vídeo. Durante um evento que houve no Oi Futuro, o Transperformance. Então ele caminha pelo o calçadão de Transperformance. Ipanema, né? A gente vê a reação dos transeuntes, é uma cena também que eu trago no meu filme. E é muito interessante a coisa de que o andar é pausado também, então rompendo com tanto o ritmo frenético dos ônibus, o trânsito da cidade que trabalha, quanto também o ritmo frenético dos corpos na praia, malhando, jogando, né? E até mais devagar do que aqueles que estão caminhando e passeando. E aí você vê os olhares das pessoas. E é interessante que tem um texto que ele fala, inclusive, de como esses olhares ficam nele. O texto foi feito não nessa apresentação, mas na anterior, que foi 2 meses antes, em Buenos Aires. E ele falava assim, né, que ele recebia os olhares, eles afetavam muito ele não conseguia devolver, porque o olho tá, né, você só vê o buraquinho do olho. Mas que as pessoas deixavam algo para ele também na performance. Mesmo que fossem afetos mais carregados, né, dos olhares, mas criava uma cumplicidade, uma comunhão no estar ali, né? E ia chamar a ideia de que são corpos frágeis. Todos os nossos corpos são frágeis, né? Sim. Qualquer coisa pode nos tirar desse mundo a qualquer momento. Ele atentar para isso, né, nessa dimensão poética, né? E que ao mesmo tempo lembra a ideia de sei lá, tem uma coisa meio dentro daqueles monstros trágicos do terror, que na verdade não são ameaças, mas são vistos como ameaças, mas estão sendo muito frágeis. Ele traz dentro desse imaginário do horror para cá. Ao mesmo tempo tem a coisa da viagem também, que marcou muita coisa, porque o frágil geralmente é uma coisa de bagagem e tudo. Ele bota o corpo como se fosse uma bagagem que sai... Que corre o mundo todo, que é também um corpo frágil. Que foi como eu pensei um pouco nisso, cuidado. né? Assim como uma... Esse jogo de polissemia dele é fantástico, assim, né? Que está nos títulos, né? Os títulos são super poéticos, né? Assim, os títulos dele são É em mim que o mundo diminui. Sim, tem esse trabalho aqui. Por exemplo, né? Esse trabalho é bem interessante. Vamos ver aqui, esse aqui. Deixa eu abrir. Quando eu estiver aberto, ele estiver focado, eu falo. Umas fotos bonitas, assim, Teve vários fotógrafos também Exatamente, vários né? fotógrafos. As fotos são de muito boa qualidade. Né? Sim, essa aqui, por exemplo, é do Yuri Aires. Foi um trabalho que ele fez junto com o Yuri, Yuri bem começo de carreira, né? Com a Mônica Nitz. Foram os 3 retornar. O Marcos retorna à Ilha da Pólvora em 2010. Só que em vez de lidar com fogo, ele já estava começando a observar essa relação também de como a natureza vai retomando o espaço.
Então você tem trabalhos com fogo, mas você tem outros também que ele vai lidar com o musgo, com as folhas. E aí nessa série tem... Esse trabalho eu acho lindíssimo, né? E se eu vou pensar esse pedaço de musgo no olho, ele tem uma... ele parece um continente, uma floresta num mapa. Aliás, Sim, uma ilha também, né? exatamente, uma ilha. E olha, o rosto, quando ocupa a tela inteira, vira um mapa, né? Com suas montanhas, suas reentrâncias, suas, né, as rugas, as dobras do corpo, vão criando essa geografia. Ele vai e insere, né, uma mata, né, que parece uma ilha dentro disso, dentro da Ilha da Pólvora. Então ele vai jogando essas camadas ali. E aí, brincar com isso, né? Então é no meu rosto que o mundo diminui. Né? Muito legal, né? Se coloca como um mapa do tamanho, uma pessoa do tamanho do mundo. Um cidadão do mundo que está sempre no mundo. E ao mesmo tempo vai no sentido dessa comunhão que vai fazendo o corpo dele, que ele vai entendendo que ele nasce na cidade, mas ele caminha. Porque esses destroços, assim, me parece a cidade virando terra, virando os elementos, a natureza, até que parece bem claro. Só que ele não teve tempo ainda de teorizar isso, ou de explorar isso. Que agora é que acho que ele estaria no, sabe, assim... agora a gente estaria apontando, né? Gente, ele está falando isso há 10, 12 anos, né? Porque ele acha que ele estava começando ali, talvez ele tivesse puxado esse discurso como uma das... E às vezes você precisa de um certo distanciamento do teu próprio trabalho para você poder enxergar o trabalho. Ele não teve esse tempo. 27 anos, é brincadeira, cara, sabe? É incrível, jovem, assim, né? Vou mostrar aqui um outro. Bom, dos trabalhos do Urbano, assim, para fechar, tem, acho que antes... peraí. É o Ocupação Experimental, isso acho que vale a pena. Esse foi capa, inclusive, de um catálogo, né? Da revista Reticências. Revista Reticências, esse tá. Não, esse é do sem Frágil, Copacabana ainda? Copacabana, né? Não, Ipanema. Ipanema. Mas peraí, vamos botar este. Esse. Foi capa da Reticências, eu lembro que, né? Bem bacana. Tá enquadrado? Posso falar? Deixa eu comentar. Eu fico pensando que tem muito essa coisa do encaixe. É como se ele buscasse o encaixe sempre do corpo dele na cidade e depois na natureza, né? Porque tem essa coisa dele buscar um invólucro, de ter uma coisa que o envolva, não é isso? Sim, eu acho que tem um jogo entre encaixe e desencaixe. Porque também olhando... A gente também tem que lembrar que esse corpo também ele é marcado por questões que, embora não estavam ditas diretamente, mas que estão marcadas nele, né? É um corpo não branco, é um corpo LGBT, que também que se joga, que também está nas bordas da cidade, né? Então é a coisa de, ao mesmo tempo, apontar, olha, eu faço parte da cidade, meu corpo se encaixa nela como os outros corpos, mas também apontar as outras camadas de desencaixe. Esse trabalho inicia tudo, que é a transição dele da intervenção urbana para performance. É uma série que ele faz em Vitória, depois ele faz uma outra edição em Diamantina, pouquinho antes do da Ilha da Pólvora, mais ou menos na mesma época. É Ocupação Experimental Urbana, né? Isso vai para Beira-Mar, né, à frente do porto, que eu acho também que é outra visão muito interessante aqui do Espírito Santo, essa coisa o porto tá do lado dos caminhantes, uma coisa que eu achei meio única daqui, né? Verdade. E que dá esse ar de uma ilha pequena, mas ao mesmo tempo que vai para vários navios gigantescos que manobram ali. E aí essa coisa dele se encaixar na arquitetura. Nesse momento, ainda de uma relação com a arquitetura, que depois ele vai para a natureza e começa a partir para encaixes e desencaixes, aliás, até mais encaixes na natureza. E também nos seus vestígios, quer ver? Né? Trabalhar com ossadas, com outras coisas, e vai também criando um gestual em busca de meio de um devir animal desse corpo, dos gestos, dos ritmos, de respirar, de pulsar junto com os animais do campo e depois da mata, né? Então isso aí é da série Contato, que é uma das que já é na Argentina, 2009, já é uma das primeiras que vai se encaixando nisso. Eu acho que ele tem uma guinada mais radical, quando ele, em 2011, quando ele participa de 2 residências artísticas, né, que são totalmente fora dos centros urbanos. No começo de 2011, em Terra Una, no Projeto Terra V, Una, né? Essas são belíssimas. Que ele foi também um dos articulistas dessa edição, né? E aqui tem uma coisa super onírica, né? Eu adoro essa cabeça que está enfiada num buraco, né? Parece uma paisagem de sonho, assim. E ele fala, né, sobre a relação dele, assim, com os animais, que ele, assim... acho que aí ele começou a sacar, ele se sentiu cavalo, porque os cavalos ficavam ali comendo ele junto, eu acho que ele começou com isso por aí.
né? Começa aí. Aí isso aflora depois, nessa temporada em Terra Una, ele começa a explorar ossadas, tem relação com a cachoeira também, de também estar como uma árvore parada na Água, beira da né? cachoeira, que se amarra com a corda nos bambus, tem aquela coisa super frágil, né? É o trabalho espera. Tem também as primeiras. Ele retoma essa coisa das ossadas e criando como se fossem máscaras, já que ele também cria muitas máscaras, né? Sim. O Ninguém, por exemplo, é um trabalho que ele recorta pedaços de rosto de revista e vai colando bocas, narizes e olhos no rosto. O Frágil tem uma máscara. Aquela primeira imagem que eu mostrei do Tudo Imaginável, as fitas, né? Aquelas fitas pretas criam também uma máscara que se sacode, que o corpo balança. Né? Então ele vai trabalhando com essas diversas máscaras também que o corpo vai vestindo e revestindo, né? Vestindo e desvestindo. E aí, então, ele começa a entrar nesses ritmos da natureza. Naquele mesmo ano, ele vai para a Patagônia, na Argentina. Ele passa num projeto chamado Interações Florestais em Rede, que traz que também era vinculado à galera de Terra Una, né? Eram 2 projetos irmãos. Então, 3 artistas são escolhidos para aquele ano para fazerem residência de 1 mês no inverno, no outono para o inverno é outono, né? Porque é maio para junho, da Patagônia, em Isla Victoria. Olha que interessante, ele sai de Ilha de Vitória para Isla Victoria. Tudo a Uma ver, né? outra ilha, aonde também com a mata, a montanha, um lago gigantesco ao pés dos Andes. Vamos mostrar algumas imagens aqui. Acho que a gente pode ir direto aqui para o Série Desejos, para essa pasta. Aí a gente pode passar uma por uma. Se quiser deixar, tipo, o slide dessa pasta toda rodando, não. E eu fiquei pensando quando eu vi isso, essas fitas, por que ele deixou essas fitas pendendo do corpo dele, né? Eu achei como uma tentativa de ligação mesmo, né? Sim, tem uma coisa de ligação. Umbilical, né? Eu acho que é uma possibilidade, sim. Não é? E ao mesmo tempo também, esse cordão uma vez cortado, ele é esvoaçante, né? Ele se move. Dessa coisa do ar, né? É. De conectar o ar com isso que eu fiquei pensando nos elementos, sabe? Exatamente. E aí é interessante porque ele faz uma série de fotografias. A série ao todo ela tem 2 versões. Uma versão com quase 300 fotografias e uma outra com 60. E o único lugar que ele circulou a série na íntegra foi num álbum de Facebook. E ele foi pegando várias fotos dessa série e mandando para várias exposições coletivas, né? E é uma série interessante porque ele ficou em torno de 1 mês em Isla Victoria e ele ia criando conexões, cada dia uma nova intervenção, uma nova interação com o ambiente, né? Também temos uma série de pequenos vídeos, né? Tanto de making off quanto vídeos de registro da performance. Vídeos, inclusive, que eram feitos de uma forma até bastante precária, com câmera cybershot, são de baixíssima resolução. Mas olha a potência poética numa imagem como essa, gente. Muito bonita, né? É dormir tendo uma cama aos pés das montanhas, o corpo faz um desenho que dialoga com o desenho da cordilheira e também com o desenho das ondas da água. E não só o corpo, mas também o cordão umbilical cortado ali, né? Essa coisa de... A divisão dos planos, né? O primeiro plano, o segundo. Sim, né? E cada um vai reverberando intuitivamente. Exato. Na sinopse desse projeto, que se chamava O Desejo é o Rastro, o projeto todo da intervenção, né, que rendeu essa série fotográfica e videográfica Desejos, ele falava que ele queria conhecer a intensidade do próprio desejo. Então, por isso ia vendo cada camada para brincar. Ele fala, tem pequenos desejos e quero explorá-los, né? Então, e ao mesmo tempo um mergulho nessa intensidade a partir da solidão, do silêncio, de vislumbrar essa imensidão interior dele, que era outro texto, que é uma expressão que ele também dá título a um outro trabalho, né? E que, se não me engano, ela vem do Goethe, né? E ele se apropria dessa expressão do Goethe, e que ele traz aqui essa coisa de explorar esses espaços interiores, né? Sim. E aí é uma série, pode seguir ali. Eu queria saber uma coisa, você sabe se ele fazia alguma tipo de direção na foto, tipo assim, olha, eu quero uma foto assim para o fotógrafo, ou deixava... Totalmente. Né? Algumas podiam vir do fotógrafo, parecem ser, não são de fotógrafos diferentes, mas... a marca é muito forte. Exatamente. Então, tipo, tem muitas fotos que... Os primeiros trabalhos não eram tão dirigidos, mas essa série é toda muito dirigida, muito calculada, assim, né? Então, tipo, você vê que tem uma marca que cria uma unidade.
né, no Exato. conjunto da toda a Exato. obra dele, mas também nessa série, né? E aí vem essa coisa da relação da inserção do corpo na paisagem, de às vezes sumir na paisagem, porque olha como, cara, isso é uma armadilha É. super perigosa, É. super pontuda, mas ao mesmo tempo ela é encaixada de um jeito, o olhar lânguido dele ali quebra. No primeiro momento a gente, o que é isso? Né, a gente vai pelas texturas da ferrugem, das folhagens. Depois, quando a gente vai perceber o que é, que a gente entende o risco que está ali, né? Então começa com uma coisa aparentemente leve, mas ao mesmo tempo super dura, né? E super angustiante, assim. Pode ser. Penso que ele pensava a foto, essa foto é bem interessante. Ele Sim. pensava o local e depois pensava a foto, depois Muito. planejava aquilo, né, pelo jeito que ele era metódico, assim, para depois falar, olha, eu quero a foto assim, acredito que tenha sido assim, porque eu conheci também ele aqui acredito, no trampolim, mas... Pelo que eu conversava com ele, era um pouco isso. Acho que ele tinha essa coisa, né, de pensar. As ações vinham, mas ele sempre pensava muito nessa dimensão da imagem, assim. Foi só fazendo encontro com os fotógrafos, né? Tanto que, assim, como ele tem vários trabalhos também que são vídeo performances, que era só ele, né, e trabalhos, e vídeo performance no sentido mesmo, ele pensadas para o enquadramento do vídeo, com enquadramento específico, então acho que ele tem esse rigor, ele trazia e ia dialogando. Embora também ele trabalhou também nessa leva de fotógrafos, tem muitas pessoas que são fotógrafos excelentes, assim, Luara Monteiro no início, sim, Maria Álvares, e mesmo o assim, Yuri, entrou um acordo, né? o colombiano Jimmy Rangel, né, trabalhos que são, então vinha dessa coisa, mas sempre essa coisa de pensar as composições, tinha uma participação muito ativa. E esse troço era o quê, cara? Era com as pontas todas aí, que diabos Então, ela era me isso, parece cara? uma armadilha, alguma coisa assim, eu Horrível, não né? sei. Uma coisa assim, Pois terrível. é, e algo que está meio abandonado, É. né? Mas ali colocando em risco, né? Sim, vê que ele vai e insere o corpo ali. Tem mais, né? Eu só gosto muito também que tem um jogo com os desenhos da paisagem com a tatuagem do próprio corpo, né? Aham. Que ele também tem uma série inteira, Cicatrizes, que é aquele que Cicatrizes. fala essa relação com a arquitetura e com o espaço urbano, que é a série 2010, né? 2009, 2010, é 2010, se não me engano. Que muitas, são várias, né? Sempre esse nu de costas. Então já havia essa tatuagem, ela também... As marcas, os riscos no corpo, assim como as cicatrizes dos trabalhos de risco, né? O fogo e outros. E as cicatrizes das edificações, né? Os descascados, a ação do tempo. E aqui também com a irregularidade das formas da natureza, né? E vai criando... Mas também uma sinuosidade, porque esse corpo, quando se encaixa na paisagem, as linhas da tatuagem também vão criando essa outra composição. Acho isso Sim. bem rico. Pode passar mais, Bacana. né? Pode ir passando. Esse eu achei muito bonito. Essa eu também. amo. Um dos trabalhos que eu mais gosto. Na Argentina também, né? Patagônia. Sim, toda essa série é na Patagônia. E ele é o tipo de objeto, né? Que ele traz. Eu não sei se ele planejou, se ele achou, aquilo que ele tem achado. Eu acho que tudo, dessa série, acho que tudo era achado. É. Um ou outro objeto deve ter trazido. São mas- ready-mades exatamente. escolhidos, né? Aquela questão do chão. Ele escolhe o objeto. Exatamente, né? O objeto está ali, ele escolhe esse objeto e cria uma situação. Do chão. Que vem muito desse processo. Que vem também da coisa do desejo. Olhei, desejei e vou consolidar esse desejo numa ação, numa pose. Tem mais? Foi uma residência que ele fez? Foi uma residência. O projeto chamava-se Interações Florestales em Rede. Que reunia artistas A cada ano eram 3 artistas que iam para essa ilha. Então, essas duas experiências, né, com a mata e com a natureza, vão mudando o foco dele muito, né? Então, e também vão para uma outra exploração da interioridade a partir dessa dimensão do subjetivo, do onírico, que marca a produção dele do final de 2011 em diante, né? Que é onde está, por exemplo, o Tudo Imaginável Pode Ser Sonhado, onde está também o trabalho dele na Mongólia, tem esse When the Dreams Die, né? Também é bem interessante, porque ele começa primeiro amarrando várias pedras em barbantes, depois pendurando essas pedras no pescoço. Na verdade, ele começa a performance deitado, coberto de pedras no rosto todo. Mais uma máscara. Ele não fez um trampolim essa? Eu acho que ele fez uma variação. Porque eu vi essa... Sim. E essa é posterior. Acho que depois ele fez essa outra versão que é... Aí ele vai saindo de baixo das pedras, retirando, vai amarrando os barbantes, elas no barbante, vai amarrando o pescoço, ele levanta
e abre os braços e começa a girar. Isso as pessoas estão ao redor comendo e bebendo. É uma celebração que está acontecendo, ele faz né, uma comilança, um banquete, as pessoas estão também vendo a performance. E ele começa a girar até ficar tonto e perder o equilíbrio. E depois ele vai atrás desses morteiros, que ele posiciona e acende os 4, né? De novo o fogo. E até a fumaça tomar tudo, ele desaparecer nessa fumaça, né? Acho que o ponto final do vídeo seria mais ou menos ali, que é até onde está gravado. E é outro trabalho que também... E o nome do trabalho, né? Quando os sonhos morrem. Ainda tem 3 reticências no final, né? Então, tipo assim, morrem, porque esse trabalho tem todo um ritmo onírico, tem elementos surreais ali muito fortes, né? E o elemento de transformação, o fogo, né? Sim, o fogo como transformação, né? Então tem... Essa foto tem um filtro, será? Ou isso foi assim mesmo do momento É do momento, fogo, acho, né? isso são frames extraídos do vídeo, Do inclusive, vídeo, né? do registro do vídeo. Ah, Esse então. especificamente foram frames extraídos do vídeo. Aham. Que ele mesmo havia extraído uma série, né? Você mesmo Tanto que fazia, para o né? livro eu trouxe 8 desses frames, né? E agora a gente tem o vídeo na íntegra. Acho que ele estava pensando o processo dele, se ele documentava também para facilitá-lo pensar essa coisa Exatamente, acho que também é a coisa, né? Um artista que tem um É. processo, tudo é uma coisa só. Então, É. tipo assim, o registro, ele não é só para ser exibido, mas é também para construir ele, claro, as o próximas seu próprio etapas do pensamento, discurso que ele vai toda. E fazendo os com as próprios obras. trabalhos, né? De dobramento Tem- e tudo. Mais uma aqui, deixa eu dar para fechar esse passeio nas fotografias. Na verdade, mais duas. Vamos pegar essa e as duas seguintes. Essa é em Terra Una, né? Poucos meses antes. Terra Una? Tá. É. E de novo, mais uma dessa coisa do ser bicho, né? A tatuagem, que é a frase da Mariana Abramovic, que eu gosto. Ele gostava muito, né? Tanto da Mariana quanto dessa frase que ele traz. E que no statement dele, né? O texto com a intenção dele. O resumo do que era a posição dele como artista no mundo. Fechava com essa, né, com essa Guerreiro, ideia do né? artista como guerreiro. E na sequência, tem um trabalho que foi feito na Estônia, né? Uma dessas turnês passou pela Escandinávia inteira. E logo depois da Patagônia, 2 meses depois, ele estava na fronteira entre a Suécia e a Finlândia, que há uma escola de performance lá, a SVEF. Então ele foi fazer uma residência, também como professor convidado, como residência artística, de 1 mês. E lá ele se juntou a alguns grupos, né? Ao Nongata Group, que reunia artistas dos países bálticos e escandinavos, para participar de uma turnê pela Escandinávia e pelos países bálticos, né? Diverse Universe Performance Tour. E aí, em cada cidade, ele criava um outro trabalho. É interessante porque esse aqui também é outro trabalho que também cria uma outra máscara, que ele pega, amarra no rosto esse balde com essa planta, vai com o regador, anda pelas ruas da cidade e vai oferecendo às pessoas a regar. Então, você tem todo tipo de reação ali, né? Tem as que se negam, tem as que se assustam. Tem foto com criança que interage no meio. Eu adoro essa foto dessa senhora, né? Que realmente ela chega e, né, usa o regador. Acho que é um trabalho também. Interage, né? E esse corpo vai se metamorfoseando em planta, né? Tem vários desses. Tem uma série de trabalhos aí que chamava de corpo-flor, né? Sim. Que eram também essas. Isso é uma coisa complicada, porque quando você vai para essa interação, você não sabe o resultado que vai dar. Exatamente. Né? É um risco. Ainda mais ele fazia isso com uma facilidade enorme, sei lá, na Finlândia. Né? Ele até ainda fala com o meu pobre inglês, para falar um inglês, né? Nem tão... para resolver tudo isso, quer dizer. Sim. Falava, a gente vê pelos títulos dele. Mas, assim, da dificuldade, imagino essa interação por gestos, por afetividades mesmo. Né? E aí eu acho que também tem a linguagem dos gestos, a linguagem do corpo, que cria algumas, eu não diria universalidades, mas cria um outro tipo de comunicação que prescinde da palavra. Sem a língua, né? Exatamente, sem a língua. E aí, ao prescindir da palavra, também mundo, estamos indo para conexões que não são racionais. Disso para ir para outras, né, para outras vibrações, por exemplo, essa aqui, né? São duas imagens em Terra Una, né? Um díptico fotográfico, né? Tem uma coisa como parece que ele está num transe, em algo assim, né? Essa alçada parece também, remete a uma ideia de um fone, remete a ideia também de uma placa, né, no corpo.
né? E cria esse outro... E é de uma série chamada Bicho do Mato, né? Ele usa uma ossada de vaca. Né? Tem alguns trabalhos que ele brinca e chama de A Vaquinha Performática. Uhum. Esse é um deles, né? E tem um outro trabalho também que leva esse subtítulo nessa série Bicho do Mato. E é muito interessante essa coisa também de tanto sentir os sons da a natureza presente, quanto os seus diversos ruídos, os fantasmas, as ancestralidades desses espaços, né? As vibrações. E aí eu acho que, cara, essa relação com a mata me remete muito. Eu não sei se ele já tinha conhecimento da obra desse artista e cineasta na época, é o tailandês, o Apichatpong Weerasethakul, que tem muito também essa... Porque vem da região florestal da Tailândia, né? Ele fez O Mal dos Trópicos, o Tio Boon Mi, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 2011. Mas eu acho que esse trabalho do MV é antes do Tio Boon Mi, que acho que é o primeiro filme do Apichatpong que estreia no Brasil. Mais recentemente fez o Memória. E ele tem muito essa relação com a floresta tropical, né? E com... Tudo pode ser... Viram linguagens cifradas, né? Sei lá, o som que sai do comunicador dos soldados numa manobra vira um código Morse. O barulho ele usa muito na edição de som, ele constrói o som ele reconstrói o som da floresta em camadas, usando elementos serializados, que vem muito da música eletroacústica, da música concreta, usando o próprio ruído ali. Então, tipo, cria uns estados de transe em planos longos, em situações com muitos momentos de silêncio. E, sabe, vários desses trabalhos do Marcos na mata me remete a esse universo da Apichatpong também. O silêncio parece que era um elemento bem importante no trabalho dele, e acho que aí ajuda muito, que evidencia esses mistérios da floresta, os sons da floresta, Sim. as coisas que a floresta traz, que tem isso, ser sozinho, e esse elemento de solidão também. Na floresta, nós temos essa ancestralidade, né? Nós viemos da floresta, Sim. então isso resgata, nesse sentido que ele, eu acho que vai retornando cada vez, vai mergulhando cada vez mais, né? Nesse retorno, vamos dizer assim, esse homem... ainda mais pensando no Brasil, que você tem também toda uma... A gente retorna não só a ancestralidade indígena, mas a ancestralidade africana também. A coisa dos quilombos se construírem nas matas e montanhas, de novo, como forma de se afastar da colonialidade. Então tem reconexões com a natureza, que aí, por exemplo, eu vejo um paralelo com coisas da Castiel, quando ela vai falar da Fonte Grande, né, do Maciço Central de Vitória, que ela fala que é a origem de todas as fontes. Né? As águas vêm daqui. Né? E durante o processo de fazer o filme, na entrevista com a Castiel, tem duas coisas que ela me colocou que me marcaram muito. A primeira é quando ela fala que ela escolhe ser peixe antes de ser humana. E como peixe ela pode mergulhar na Calunga, mergulhar nos tempos imemoriais, né, no ciclo da cosmogonia afro-brasileira, né, afro-banto do Baku, né? Então tem também o ciclo da Calunga ali. E quando ela fala que ela vai às vezes para a floresta para se reconectar, que ali ela se sente parte da floresta, né? Que ela sente um outro calor ali na floresta, na umidade da floresta. E isso é muito interessante, porque isso também é uma coisa que eu vejo, embora não dita, também nessa reconexão do Marcos. Com outras intenções, claro. É uma investigação diferente da Castiel, por exemplo, mas que há um ponto em comum nessa relação, assim. Né? Assim como eu vejo muito o diálogo do Marcos com os trabalhos da Rubiane na construção de paisagem mesmo. Né? A Rubiane é uma artista que ela... inclusive, né, ela é outra artista que ela dirige os registros das suas obras, fotos e vídeos, né? Inclusive, ela tem trabalhos que ela... né, não só isso, né? Ela também tem curtas ficcionais, também tem uma construção visual muito forte, que vem muito dessa relação do corpo com a paisagem. Então, assim, são artistas que têm essa relação do corpo com a paisagem forte. Então, por isso que eu acho que eles também tanto falam, tanto colocam esse corpo e pensam muito a composição do quadro, né? E a composição dos gestos para potencializar isso. Então, eu vejo esses paralelos ali, né? Então, sei lá, o Rubiane vai para lugares de altitude, para o Monte Roraima. O Monte Roraima não tem imagem, né? Mas ela foi para o Pico da Bandeira, para o Salar de Uyuni, o deserto de sal da Bolívia. Ela vai para esses espaços e cria, né, todo um gestual, uma coreografia que enche os nossos olhos, mas também nos coloca em outro ritmo, uma suspensão do tempo para sentir a pulsação desse corpo. Né? Então ela tem uma dimensão coreográfica que não é a mesma do Marcos Vinícius, mas que soma, que leva para um outro caminho. Né? Então eu vejo muito um diálogo nesses três artistas que não é
não é temático, não é, mas é justamente dessas outras conexões que fogem à palavra e à racionalidade. Agora, o Marcos Vinícius e ela, a Rubiane, eu acho que se influenciaram mutuamente, né? Porque eles trabalharam juntos. Eu conheci os dois no Trampolim. Ele que me apresentou a Rubiane, inclusive. Mesma Né? geração, amigos Mesma muito geração, próximos, jovem mesmo vida inteira. local, né? E agora, você aqui já está falando do teu próximo trabalho, né? Sim. Que é esse aí. Você quer falar um pouquinho desse? Então, o Presença, lugar? ele é um filme que parte disso, né? Ele parte dessas longa. relações. É um longa documentário. Ele parte dessas relações entre a presença dos corpos na performance, né? Essa relação com os espaços, com os ritmos, né? E escolho esses três artistas porque também são processos que, de alguma forma, eu acompanhei, né? Estamos na mesma cidade, né? São artistas também que eu tive a oportunidade de trabalhar, ou tive a oportunidade de ser muito amigo, né? Então, eu acompanhei muito a coisa de conhecer os processos e sempre me instigavam. Os mistérios que isso traz, né? E ali também eu me coloco... É um documentarista que também tem um quê de curador, já que eu trabalho nesses dois campos. É uma né? curadoria. A escolha dos três artistas já é uma curadoria. E a escolha de como dialogar as imagens, né? Sim. Porque é um filme que eu tenho... As falas que eu tenho no filme são pequenos depoimentos que vão entrando pontualmente, os artistas falando seus processos. E isso vai costurando com a ideia curatorial. E vai costurando com as afinidades que eu vou entendendo de ritmos, de sons, de imagens, de signos, de gestos que se repetem, que depois reaparecem sobre outra forma, falando de outra coisa, né? Em seus trabalhos, coisas que, ou seja, que não foram pensadas originalmente pelos artistas para dialogar, que foram pensadas assim, individualmente, mas nunca num conjunto, não foram obras pensadas em conjunto, mas que a gente consegue fazer isso, né, na hora de compilar. Então, é um documentário que ele gastou muito mais tempo na edição, muito mais anos, do que no processo de filmagem, inclusive, né, para achar esse ponto, assim, né. Eu trabalho com cinema audiovisual já há 25 anos, né, quase. Né, meu primeiro curta é de 2000, fiquei um tempo na ficção, depois tive uma série de documentários sobre artistas. Né, começa em 2010, que eu fiz um documentário com o José Rufino, quando ele fez uma residência aqui em Viana, né, no Casarão de Viana, que foi o Silêncio. Na mesma época eu fiz com a geração de artistas minha, né, pessoal dos anos que surge nos anos 2000, alguns desses artistas, Elisa Queiroz, Júlio Schmidt, David Caetano, Rosindo, que é um pouquinho antes, mas também estava nesse... A gente leva essas obras deles para alguns espaços da cidade, né, um documentário chamado O Ano que Fizemos Contato, e um documentário sobre o Hélio Coelho, né, a Montagarela. E de lá para cá, fui mergulhando, dois artistas que eu tenho mergulhado um tanto, né, a Elisa, que eu fiz um filme em homenagem sobre ela, né, que é o Pra Casa Agora Eu Vou, e tenho desejo de retornar ainda, né, aos trabalhos dela, um projeto de vida ainda, e o Marcos Vinícius, né, a partir dessa série. Então, aí eu fui mergulhando no Presença, foi chegando de um para o outro, de Marcos para Rubiane, da Rubiane para Castiel, entendendo esses caminhos, né? Então, acho que é um universo que me interessa muito também, né? Essa relação entre principalmente essa relação do corpo, né? Da presença do corpo, da sinestesia, dessa relação multissensorial, dessa relação do corpo com a imagens e sons, né? E aí, trabalhar com esses jogos me interessa muito, assim. Falando dos teus trabalhos, você teve mais outros 2 livros que você trouxe aqui. Sim. O Rasuras, ele é... Espera ele focar ali. O Rasuras é um mapeamento que eu faço da produção do vídeo experimental capixaba, desde os seus primórdios, né, na virada dos 70 para os 80. Então são 40 anos de vídeo experimental no Espírito Santo, né? Dá para pensar que assim, o gesto inaugural... Tem 2 gestos inaugurais, né? Um é em 79 para 80, que é uma instalação do Nena, na Homero Macena, chamado Taru, e que havia também um filme em Super 8, que foi instalado em vídeo, né, um aparelho que fazia parte dessa instalação. Não existe mais esse material, existem só algumas fotos da abertura da... Super 8 foi perdido. O Super 8 foi perdido e a cópia também transcrita para o vídeo também. Então o Nena nunca mais localizou esse trabalho, mas seria o primeiro gesto. E a gente tem a geração dos anos 80 do vídeo universitário. O pessoal do Balão Mágico, depois formaria o Éden Dionisíaco, né, que foi um coletivo bastante atuante no campo da videoarte.
Tem trabalhos de pessoas que estavam ao redor. Socó, tipo, é uma das primeiras videoartes feitas aqui no Espírito Santo, que é a Formolha. Tem também experimentos em videodança, com a companhia Neo Yaô. São mais ou menos na mesma época, né? O Éden Dionisíaco, o Socó, o Neo Yaô, o Balão Mágico, coisas entre 86 e 89. Aí a gente vai chegando também no Grão na Barroca, do Ronaldo Barbosa, que é o primeiro trabalho de videoarte a entrar nos circuitos de festivais daqui. Então eu começo pegando essas primeiras produções da videodança, da videoarte, da video performance, e vou entendendo, né? Eu já acompanhei muito de perto a geração de videoartistas do final dos anos 90, né? O pessoal da Menabólica, Jean R., a produção da Rosana, que também está nos primórdios ali, depois ela volta, na verdade, dos 90 para 2000, Rosana Paste, a Elisa Queiroz, vou acompanhando, outras gerações vão seguindo com outras propostas, e também identifico esse retorno quando a produção de vídeo aqui, a linha de frente também é toda dentro de uma geração de performers, né? São trabalhos de vídeo performance, né? Então você tem Marcos, Ubiani, Castiel, Fredoni, Giovanni Lima, Nathalie Meredia, Charlene Bicalho, né? E aí com outras discussões e com outras coisas. Então a gente vê como, tipo, a produção aqui meio que começa na vídeo... Se a gente, pulando esse episódio inaugural do Nena, né, de uma videoinstalação, começa na vídeo performance, passa por vários outros caminhos e no contemporâneo volta de novo. E assim, eu lancei esse livro em 2021. De lá pra cá, já tem uma outra geração também trazendo outras coisas, né? Mas a gente também vê como é muito forte, como a performance nos últimos 10 anos, no Brasil, ela virou veículo... ela usou o vídeo como ferramenta principal, assim, para sua divulgação. Ela vai para as plataformas. Continua, claro, a gente sabe, né? A performance presencial continua sendo um ponto central. Mas sejam os registros, ou sejam os trabalhos produzidos, pensados para o vídeo, são os que vão dando a continuidade disso e fazendo chegar a públicos muito mais amplos, né? Então, são os trabalhos que eu mapeio ali. E esse aqui? Exercícios do Olhar, Exercício do Sentir é uma compilação justamente de textos de artistas, de trabalhos que eu acompanhei nos anos 2000, né? Carreiras de artistas. Então, eu falo aqui da Elisa Queiroz, a imagem de capa é, inclusive, o trabalho dela, né? 2000 para cá. Comelança. Dos anos 2000 para cá, que foi o período que eu também publiquei textos críticos no Século Diário, publiquei alguns artigos, compilando esses materiais, né? Então, eu pego, assim... é um recorte muito pessoal, assim, de coisas que eu pude acompanhar de perto, que eu também pude acompanhar o processo dos artistas. Então, minha metodologia, tanto no Exercícios quanto no Rasuras, inclui também, além da crítica, da análise fílmica e tal, conversas, entrevistas para entender os processos do artista e contextualização histórica. Esse tem uma contextualização histórica mesmo, de pensando nesses 40 anos, né, e pensando o vídeo experimental como um registro... eu não gosto de falar ideia de paralelo, opondo-se ao registro do cinema hegemônico, mas justamente como um outro modo de pensar. Sim. Porque em 2015, eu fui convidado pelo Sesc para fazer um livro historiografando, eu não gosto também de usar historiografia porque eu não sou historiador, né, mas fazendo um panorama histórico dentro do possível da produção audiovisual daqui, tendo o cinema como um foco principal. Menciono várias outras coisas, porque você tem vários momentos aqui fortes. Tem um movimento cineclubista nos anos 70 e 80 muito forte. Você tem que é um momento também, em momentos que não tinha, que a produção não estava tão grande. Você tinha uma vida crítica nos anos 50, forte, bastante também. Você tinha 6, 7, 8 jornais com críticos cinematográficos com as mais diversos posicionamentos. Nos anos 50, para uma cidadezinha pequenininha, que era Vitória, tinha 50 mil habitantes, né? Você tem esses momentos também. Você tem também um ciclo que surge nos anos 60 e dos 90 para cá, inclusive, que quando as produções de cinema começam a ser bancadas por recursos, né, como a Lei Rubem Braga, mais no século XXI, os editais da Secult, então você tem pessoas que vão construir realmente carreiras dentro do cinema, mas muitas pessoas, nos 80, já estavam experimentando com vídeo. E já estavam criando propostas, inclusive, mais radicais, né, que na área de cinema ainda não tinha, que ajudaram, inclusive, a mudar o panorama audiovisual geral daqui. Então, fiz esse livro, o Plano Geral, em 2015, e vim o desejo de contar o Rasuras, e aí, a história do vídeo experimental. E aí eu acho que cabia também, não dava para ser um texto só do crítico distante. Ali eu tinha que o tempo inteiro também estar dialogando com os processos. Sim, né? Sim. Entendendo porque aqui a totalidade das pessoas que estão no Rasuras se colocam como artistas. Sejam elas artistas audiovisuais, artistas das artes visuais, as duas coisas, mas as pessoas entendem a sua produção como um processo artístico.
A obra é parte do processo. Então, Sim. tipo assim, é uma investigação na vida inteira e cada obra é uma etapa disso. Mesmo que ela, ao ser exibida, ao ser exibida em mostras e festivais, também fora do circuito das artes, ela seja vista isoladamente, mas também consegue entender ela dentro da investigação total. E acho que isso vinha também dessa relação que eu construí com os anos artistas. Eu fui criando um olhar para isso, que os primeiros textos vieram no Exercício do Olhar, que eu publiquei em 2019. Isso é muito legal porque, assim como a fotografia marca assim, o surgimento da arte moderna, né? Porque muda os paradigmas, na década de 80, o videocassete popularizou, permitiu as filmadoras caseiras e tudo, esse acesso maior, esse boom que começou a ter essa produção de vídeo. E nos anos 2000, já o vídeo digital ainda facilitou mais ainda, né? Que eu acho que são possibilidades. Então, são períodos diferentes que você vai pegando essa historiografia que, né, faz esse registro, porque isso não existia. Na primeira metade do século XX não existia produção de vídeo praticamente, né? É. É um registro... Ela é quase toda da segunda metade, a partir da criação do esse videocassete, vídeo de artista, né? da possibilidade do artista E fazer mesmo isso, né? os filmes experimentais feitos, sei lá, nas vanguardas europeias, cara, o acesso era pouco, eram artistas que tinham... era muito caro o trabalho Tom da da película. Luz, imagina. Exatamente, você vê assim... inclusive, alguns trabalhos a pessoa tinha acesso a uma câmera negativa, se juntava muito dinheiro para poder fazer isso, né? Mas nunca chegava ao orçamento dos filmes comerciais. Claro. Então, muitas vezes, esses trabalhos eram feitos também em equipamentos em bitolas que não iam para a sala de cinema, como 16mm. A gente tem Cara, a gente tem uma mulher que, tipo assim, ela é central na história do audiovisual, do cinema, que é a Maya Deren. Ela é uma ucraniana que foi morar nos Estados Unidos, ela foi para acompanhar uma companhia de dança, então ela tinha uma câmera 16mm, e ela começou, acompanhando essa companhia de dança moderna, ela também ia propondo filmes experimentais, silenciosos, em 16mm, em preto e branco, em que ela criava estados do onírico, do transe, a partir da ideia do gesto, da coreografia. É um dos nomes centrais do século XX, que só agora no século XXI a gente pode vê-la, porque né? a digitalização dos trabalhos dela, o lançamento do DVD, chegou a públicos muito amplos. Né? Porque o filme 16mm mais rodava no Cineclube, né? Permitia que as obras dela estivessem nos museus. Então ela era mais conhecida no campo das artes do que no circuitão do cinema. A gente tem essa história toda. E era muito. E assim, tem a coisa do precário, porque, por exemplo, ela não tinha como sonorizar, alguns filmes demoravam 20 anos para ela conseguir colocar uma trilha. Né? Com a chegada do vídeo nos 70, 80, a coisa muda de figura. As pessoas começam a fazer caseiramente, em casa, né? E vai se criando cada vez mais um avanço técnico que pode ser feito com o mínimo de recursos. E, principalmente, você também traz a marca do próprio corpo. Isso eu acho que é outro avanço que muda completamente a história do audiovisual toda, do cinema todo. Porque aí você tem você cria uma dimensão performática no fazer audiovisual. Inclusive, quem dirige pode operar a própria câmera e pode também registrar no momento e pode também estar performando. Uma ideia na cabeça, na câmera. Eu acho que até depois dele, porque acho que o vídeo nos permite isso. Né? Então, quando a gente chega no século XXI, que inclusive as pessoas podem fazer trabalhos com celular, tudo bem, continua faz-se muita coisa que não vai servir para nada e que tem vida útil muito curta, mas também tem muita coisa incrível que é feita porque a pessoa tem... a câmera já não é mais um negócio para poucos, é um negócio que está no bolso de todo mundo. Exato, é uma democratização. Né? E isso permite que a gente tenha outros caminhos, assim. E é também o que permitiu que a gente possa olhar para essa geração dos 2000, né, do Mar, e a gente ter esses materiais e vê-los. Fundamental, né? Porque ele pôde registrar tudo isso, né? Ele pôde criar formas de registrar nos 2000, no começo dos anos 2010. E hoje é cada vez mais comum trabalhos na área das artes visuais que usem o audiovisual como ponto de partida. Né? E criando outras formas para pensar esses dispositivos, assim, problematizando também o dispositivo audiovisual. E isso é uma coisa que eu acho extremamente rica, eu espero que a gente continue assim, né? Sempre também como uma forma de resistir, de mostrar outros modos de existir no mundo. Assim. Maravilha, Eli. Eu queria perguntar ao Michel se ele tem alguma questão, porque tem um trabalho também com máscara, né, Michel? Sim, eu estou vendo principalmente esses trabalhos com os ossos, né? Essa relação com os animais, né? Hoje eu faço, quer dizer,
a minha busca como artista é um caminho contrário, né? Eu venho para a cidade, eu chego aqui em Vitória justamente nos meses finais da vida carnal do Marcos Vinícius, né? Eu chego aqui em final de 2012 e até então eu tenho uma relação muito rural, apesar de ter saído com 13 anos, né, da roça mesmo, né, para morar numa cidade pequena, mas a relação ainda era muito próxima. E aí eu me afasto disso, venho para cá e me identifico muito com o ambiente da cidade, mas eu sei que eu não sou daqui, meu corpo não pertence aqui, eu quero participar, quero comungar da vida da cidade, mas o meu corpo, ele é rural. Então, quando ele faz esse caminho contrário, né, de voltar para a natureza, me remete muito ao que eu tenho feito hoje na performance, né, que é justamente esse retorno ao que eu já era, não uma busca, mas um reencontro. E nesse reencontro, me entender como artista, né, essa relação vocês falando Marcos Vinícius. do surreal, do onírico, do sonho, né? O meu trabalho ele já é muito mais pensado, né? Muito mais pensado do que sentido. Então eu sei, tem essa organização também de o que eu quero no vídeo, o que eu quero fazer, mas é muito mais objetivo, né? Não tem essa poesia a flor da pele, igual o trabalho do Marcos, né? É uma coisa mais objetiva. Mas é muito interessante, assim, ver essas camadas dele, né? De construção de... Parece que antecede, é uma referência, acho que até uma para a tua referência pesquisa, né? que eu estou descobrindo agora, né? Tá vendo? É o que eu estou falando. Né? Eu já tinha ouvido o nome dele, as pessoas têm um carinho muito grande por ele aqui. Claro. Né? Por isso que eu digo que... Era um ser de luz, né? Assim, né? Ele tá presente, ele tá vivo aqui na UFES, né? Sim, no carinho dele. Mas aí hoje eu consigo, né, vendo aqui a apresentação, vendo o trabalho que ele faz no livro, uma relação com o que eu estou fazendo, que é uma continuação indireta do que ele estava fazendo nessa busca com a natureza. O trabalho dele é super atual, né? Essa Sim. aqui é a questão. Parece que foi feito ontem, né? É de agora o trabalho. Uhum. Mas a parte assim dos ossos, da natureza, me tocam de uma forma bem especial. Muito especial. Nossa, muito legal esse trabalho. Eu gostaria de conhecer. Quer concluir alguma coisa? Bom, assim, eu acho que para concluir, né, eu gostaria de justamente deixar aqui, né, para as pessoas aonde acessar a obra do Marcos, né? Então, repetindo, você né? pode seguir porque esse projeto, né, ele é um projeto. Eu faço parte de um coletivo cultural que existe há alguns anos, que é o Baile, né? E então o site, o projeto todo é um conjunto de pessoas que já trabalham mais ou menos juntas, né? O site foi desenvolvido pelo Lindoberto Ferreira Alves, que é também outra pessoa que também pesquisa performance, fez o livro sobre a Rubiane Maia, fez algumas curadorias e trabalhos com ela. A criação visual, né, o projeto, a identidade visual, é uma criação do Felipe Del Antônio, que também foi amigo do Marcos, né, um grande amigo meu e que vem do campo da moda, né? A edição das coisas é feita pelo Valdir II, que também fez foi uma das pessoas que editou os vídeos póstumos do Marcos, né, tem esse diálogo forte. Então, a gente como o coletivo, né, esse é o nosso projeto mais recente, mas você pode ver um pouco da história, até porque ele começou como um projeto de extensão que eu e o Gabriel Menotti fundamos em 2013 aqui na UFES, né? Então, já são mais de 10 anos de história. Ele tem uma página no Instagram, que é o Baile Coletivo. Então, começa seguindo pelo Baile Coletivo, né? Também o site é um endereço que a gente tentou ser o mais fácil possível para as pessoas não esquecerem. Então é www.acervomv, né? Porque as pessoas chamam Marcos Vinícius de MV, então www.acervomv.com. E lá você tem o link, né, pro canal do YouTube, para quem quiser depois ver à vontade. Então,
Também convido as pessoas para ver a exposição que fica entre junho e agosto no Mais, né? E eu gostaria de encerrar também mostrando o vídeo que abre o site. Tá bom. Né? Que a gente vê das palavras do próprio Marcos como ele entende a performance. Olá, boa tarde todo mundo. Aqui é o Marcos Vinícius. Segundo o dicionário, limite seria uma linha real ou imaginária que separa dois terrenos, dois territórios. Extremidade seria a parte extrema ou última de algo. Ambos possuem a força de evocação juntos dos sonhadores impertinentes, nós, os performers, que se impõem ao nosso imaginário como lisura pontuada de pregas, rugas, linhas e pilosidades, interrompidas por bocas, ângulos e curvas, de uma paisagem interior e exterior. Mas ao mesmo tempo, sugere um secreto labirinto de canais, poços, bolsas, camadas fibrosas, membranas diáfanas, líquidos espessos e infinitas circunvalações, que compõem uma paisagem crepuscular e interior. O corpo é o nosso interior e o nosso exterior, portáteis. Nele se escrevem marca das dores e dos prazeres, dos ímpetos e dos recalcamentos, mal conhecidos dos detentores das ciências, mas matéria de erro e errância dos amantes. Sem limites, estou vivo. Nas extremidades é quando me sinto mais próximo do outro. Com o meu corpo, falo e crio relações com o outro, com o mundo. Me aproximo, me distancio, escuto e calo. Mostro o meu mundo. Abro o meu diário. Me exponho. Sem limites. Eu sou o Carlos Borges e esse foi mais um Performance em Debate. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Erli, obrigado, Michel, Magno, equipe de apoio. Até a próxima.